Que alegria agora, a gente já está com o nosso querido convidado, Samuel Cavalcante, aqui. E ele vai falar um pouco da experiência dele na área de RH. Samuel, eu gostaria que você se apresentasse mais, contasse um pouco da sua história, sua família, quantos filhos você tem, não é? Contasse aqui, pessoal, por favor, comece a enviar os seus aviãozinhos que estamos aí, né, para os convidados, porque a nossa live vai começar agora com o Samuel. E Samuel, você estava aí tentando, eu estava conversando aqui um pouco da experiência do menino de 10 anos, sabe, que eu tive, e ele estava contando a história do livro que ele estava lendo sobre liderança de guerra, né? O importante da gente ter cuidado com o mindset inflexível, não é isso na liderança, na gestão de pessoas. E, por favor, Samuel, agora com você, você conte um pouco da sua história, sua família, por que você foi para o RH, não é? O que é que te Ótimo. chamou a atenção dentro dessa gerência? Boa noite, tudo bom, Hélida? Como vai? Tudo bem, Prazer Samuel? participar da live internacional, viu, gente? Então, É, Brasil e USA, né? Como se fala aí, nos Estados Unidos aí. Então, isso. muito bom falar com você, uma prima querida. E quando eu recebi o convite, logicamente, aceitei de bate-pronto aí. E está no dia de hoje aqui para falar um pouquinho com vocês sobre essa questão de mindset, sobre inflexibilidade, sobre resiliência, que são temas tão importantes no mercado de trabalho e para a nossa vida como um todo. Se a gente não souber lidar com esses conceitos e esse tipo de comportamento dentro dos nossos relacionamentos, a gente acaba passando por algumas dificuldades. E me apresentando rapidamente, sou Samuel, filho de Ana e de Edson, brasileiro, pernambucano, nascido em Recife. Sou pai de João Gabriel, de 14 anos, e de Marina, de 7 anos. Hoje eu estou residindo atualmente aqui em Campina Grande, uma cidade que fica no agreste da Paraíba, no nordeste do Brasil. E muito feliz por estar aqui nessa cidade, trabalhando aqui, morando, carreira aqui. Eu sei que a ambição profissional, quem tem somos nós. É o dono da profissão é que tem a sua ambição profissional. E eu sempre venho buscando ser ambicioso na minha profissão, logicamente respeitando com quem trabalho, com quem eu lidero, com quem eu sou liderado, porque sem respeito nada se evolui, nada se consegue. Eu ouvi um pouco aí, enfim, estou como gerente de recursos humanos, estou atualmente como gerente de recursos humanos num grupo familiar aqui em Campina Grande, que tem negócios na área de saúde, comunicação e educação. Então, eles têm uma universidade aqui em Campina Grande com mais de 5.500 alunos. Tem um hospital que foi aberto agora, recentemente. É o maior hospital aqui do Norte e Nordeste. O hospital que, como o sócio fundador fala, nasceu no futuro, lindo hospital. E a população necessitava desse hospital aqui na cidade onde eu estou hoje, porque não tinha nada parecido com o que vai ser oferecido pelo hospital. O nome do hospital é The Help. Aí se fala help de socorro, né? Traduzindo para o português, do inglês. Mas não, o nome tem seu significado e nada mais é do que Hospital de Ensino, Laboratório e Pesquisa. Mas, coincidentemente, virou Help aí, e aí até na inauguração a banda inglesa, o Beatles, The Beatles tocou a música lá de Help, e aí a gente sempre associa o socorro ao hospital, mas na verdade a tradução das letras, da simbologia das letras é um hospital de ensino, porque a universidade tem um curso de medicina, terceiro melhor curso de medicina do Brasil, está aqui em Campina Grande. E aí tem mais de 1.200 alunos, e aí necessitava de um hospital, escola, e vai ser um hospital, escola privado. E abriu as portas agora, no início de maio, né? Então vai atender todo tipo de doença, de tratamento. Existem máquinas aqui que tem, somente aqui no Brasil, impressionante, somente aqui no Brasil atualmente tem. A gente tem máquina aqui de radioterapia que vai operar a cabeça sem abrir a cabeça. Um negócio assim de outro mundo. E os sócios têm
Essa ação é um hospital filantrópico, 60% dele é SUS e 40% dele é privado. Então, será SUS e será privado. E o bonito de se ver é que dentro do hospital você não vê diferenciação alguma na infraestrutura do hospital, da parte SUS e da parte privada. Então, isso orgulha muito a gente que faz o RH e estamos aí no desafio de contratar, né? A nossa expectativa é até o final do ano a gente contratar mais de 2.000 pessoas, para 2.000 colaboradores para fazer parte desse hospital. Hoje já existe a universidade, como eu falei, são 16 cursos superiores, a grande maioria dos cursos já possui conceito máximo no MEC, e tem a rede de televisão deles aqui também, que faz parte aqui, é a maior audiência de Campina Grande. E, fora isso, tem outros negócios, a Fundação Pedro Américo, hoje que eles também são sócios e tocam essa fundação, e é a fundação que dá a manutenção da filantropia do hospital. Tem a parte de esportes, o basquete deles aqui é um basquete sensacional. Você que está nos Estados Unidos, depois você tiver a oportunidade de ver o basquete da Unifacisa, que é o nome da universidade, o basquete foi criado porque o filho mais velho fez alguns pós-doutorados aí nos Estados Unidos e aí ia assistir jogos de basquete. E aí teve a ideia, trouxe o basquete para cá. A gente tem uma arena aqui, que parece que você está assistindo jogos do Chicago, dos Lakers. Uau! Aqui Miami Heat. E eu Isso. fui já assistir do Miami Heat. Muito. E o pessoal, e os jogadores são internacionais, então são jogadores de outros países que aqui jogam. É a sensação aqui da cidade. E aí faz parte da veia do esporte, né? Então eles chamam tudo isso de ecossistema. E eu estou há um ano aqui nesse ecossistema, fazendo parte aí, estou gerenciando o RH com o meu time. Eu não gerencio sozinho, né? Eu digo que líder é aquele que tem um time extremamente competente para liderar com ele. E a Juliana está até aqui, que é uma das nossas colaboradoras que tá lá fazendo parte do time de RH. E eu sempre me orgulho muito da equipe que eu tenho. E eu sempre digo, né? Eu sou o líder que quero fazer outro líder. Eu quero substituto. Porque esse é o papel principal do líder. Líder é aquele que faz outro. Que faz outros, né? E eu sempre procuro pregar isso quando faço gestão lá das pessoas. E é isso. Estou há 20 anos no mercado de trabalho. 21 anos esse ano no mercado de trabalho. Já fui gerente de operações e em 2015, fazer agora 8 anos, eu migrei de operações para RH. Foi me dado essa incumbência e aí na organização que eu estava lá, em 2017, foi uma organização que eu tinha 20.000 colaboradores na minha folha, então foi um mega desafio. Era a maior empregadora do estado de Pernambuco e eu acabei gerenciando esse RH lá em Pernambuco com 20.000 colaboradores e mais 5 em João Pessoa. Então, eu tinha 25.000 colaboradores na minha folha, acho que era o maior RH do Nordeste. E comecei assim no RH, com todos os subsistemas de RH, recrutamento, treinamento, folha de pagamento, desenvolvimento, toda essa área de segurança do trabalho. Então, nessa época, eu tinha quase 180 colaboradores na minha gestão para tocar esse dia a dia de 25.000 colaboradores. E aí, depois saí de lá, fui para uma distribuidora de medicamentos, também presente em todo o Nordeste do Brasil. Fiquei mais 4 anos e meio e agora, continuando no Nordeste, sempre Nordeste, estou aqui nesse grupo familiar que é fenomenal, um grupo que faz uma ação social maravilhosa. Como eu te falei, o hospital é filantrópico e as ações que já são feitas aqui pela universidade, no curso de medicina, já existe uma filantropia muito grande. Então, eles têm um papel social fenomenal, sensacional, e me orgulho muito de fazer parte aqui do time da Unifacisa, que é a universidade. E é isso, um pouquinho, falando rapidamente da minha pessoa. Sou temente a Deus acima de tudo, que sem Deus não somos nada. E, acima de tudo, nosso rei vive, e é por isso que estamos aqui hoje. Então, sempre professo a minha fé, não tenho preconceito em relação a religião nenhuma, mas a minha fé eu sempre professo. E sou cristão de nascença. Eu digo que eu só não nasci dentro da igreja porque não faz parte da igreja. Mas se fizesse parte dentro da igreja... Você já foi na barriga. Já estava lá dentro da barriga, né? Tenho 40 anos, não parece, sou bem mais jovem, né? De sentimento e de cabeça, mas a idade, me orgulho de ter essa idade.
E é isso, um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória aí profissional. E vim aqui hoje um pouco colaborar aqui com você, com quem está aqui assistindo e quem pode vir Nosso, assistir. o público, né? E por favor, pessoal, a gente vai começar a fazer umas perguntas aqui poderosas de crescimento ao nosso querido gerente de RH. Que interessante a sua história. Para você aí que está nos escutando agora, viu a transição de carreira? É possível fazer uma transição de carreira, pessoal. São 21 anos de experiências e ele já passou por 3 empresas, é isso? Sim, 3 organizações. 3 Três organizações organizações. e mudança de função, uma transição de operações para RH. Eu fiz isso na metade da minha carreira, eu fiz essa transição, saindo de operações e indo para a gestão de pessoas. Isso aí que você está falando, para as pessoas que estão nos escutando agora. Eu observei 2 coisas interessantes que você fez. Eu sou um líder que faz outro líder. Não é? Imagina se você tivesse saído dessa empresa e eu sei que você já preparou um líder para te substituir. Não é verdade? Isso. Você dessas 3 empresas. Veja, é o que a gente trabalha, né? A gente trabalha sempre para esse desenvolvimento. Eu acredito que são alguns fatores que autorizam com que essa verdade, com que essa máxima da gestão de pessoas ela aconteça. Primeiro, a autonomia, né? Tanto quando você trabalha na organização, quando você tem autonomia, você consegue sim desenvolver seu time, né? Desenvolver aquelas pessoas que ali estão e selecionar um deles ou mais de um deles, né? Para que dê prosseguimento na sua carreira. Sem autonomia, você não consegue fazer isso, né? Então, eu sempre digo que é importante dar autonomia com confiança. E nem todas as organizações ela fornecem essa autonomia para os gestores, para o executivo, né? E isso tem que ter um mindset muito, como você já vem falando aí, uma mentalidade muito bem madura do gestor, De de que se for crescimento. total, né? E uma coisa importante é em qual tipo de empresa você está para fazer isso. Se for uma empresa multinacional, isso é mais fácil. Uma empresa familiar, isso é muito mais difícil. Você deixar um sucessor, né? Um ou mais sucessores. Por quê? Porque a empresa familiar ela está mais próxima, ela está no dia a dia, ela está do lado. Às vezes tem os preferidos dela, tem os prediletos dela. E isso se torna um pouco mais complexo para que você consiga apresentar e provar que existem líderes para lhe substituir numa possível saída ou numa possível promoção, né? Numa multinacional, isso é muito mais fácil, porque a autonomia é muito maior. A empresa grande, ela precisa disseminar o poder. Ela precisa disseminar o empowerment, né? Para que seja passado aí para a liderança. Porque se a hierarquização ela for muito travada, uma multinacional ela não cresce, né? Então, a mentalidade de uma multinacional, de um conselho executivo, de um Comex que faz a organização, é isso, né? Da autonomia quem está na praça, agora autonomia com responsabilidade. Eu sempre digo que na organização multinacional, você tem que fazer o básico. Se você fizer o básico bem feito, está lá a teoria de Maslow, né? A pirâmide das necessidades. Então tá lá, qual o primeiro, qual o higiênico, né? Que você tem que estar lá na base dessa pirâmide, né? E eu digo que dentro da organização, o higiênico é entregar o mínimo possível solicitado pelo Comex, o desdobramento de metas. Então, se você entregar o básico, você é mantido, você permanece na sua função, né? Então, ó, Hélida, as suas metas são essas 5 metas. Se você entregar essas 5 metas, você vai permanecer naquela organização por muitos anos. Eu fiquei 16 anos nessa primeira organização. Você vai conseguir entregar. Agora, e quando você faz um a mais daquilo ali que você foi contratado para metas ali, aquele contrato de metas, você é promovido ou você recebe um prêmio, no mínimo, né? Quando você entrega além do básico, você é promovido ou você recebe alguma premiação, algum reconhecimento por conta daquilo. Isso dentro de uma organização multinacional é muito mais fácil. Porém, tem suas benesses, mas também tem suas dificuldades, vamos usar essa palavra, né? Porque também é uma empresa com pouco sentimento. Uma empresa multinacional ela não tem muito sentimento.
O sentimento da empresa multinacional se chama EBITDA. Quando você entrega margem, quando você entrega valor financeiro para essa organização, você tem autonomia, você tem como desenvolver sua liderança e você tem como fazer a sua permanência lá dentro. No momento que você não entrega, não existe sentimento, não existe apego, não existe consideração, né? Você acaba sendo retirado daquele local, né? Então você acaba sendo desligado, na grande maioria das vezes. E isso dentro de uma organização familiar é diferente. Então vamos passar agora para uma organização familiar. Você dentro da organização familiar, às vezes essa questão de distribuição de meta, de acordo de meta, de contrato de meta, acaba não existindo muito, né? O EBITDA, logicamente, sempre ele sempre é fundamental para a existência de qualquer negócio, de qualquer empresa capitalista. Sem isso, não existe. Eu digo que até a empresa do terceiro setor ela precisa de capital. Sem isso, ela não vive, né? É fundamental. Mas existe essa questão da autonomia, ela reduz. Essa questão de um alinhamento mais claro, ele é reduzido também. Porém, existem suas benesses, né? Uma benesse de o quê? De entrar mais no detalhe, de conhecer mais o ser humano, de conhecer mais o dia a dia do ser humano. E lhe dá também uma oportunidade de vivenciar coisas que você não consegue. E quais são essas coisas, Samuel, que você consegue vivenciar dentro de uma empresa familiar? Vivenciar situações de uma alçada maior que às vezes você não consegue vivenciar dentro de uma organização multinacional. Samuel, faça isso para mim. Não, mas espera aí, isso eu posso fazer? Pode, você vai fazer. E aí, às vezes, uma função de um CEO, de um CFO, de um CPO, né? E aí você consegue vivenciar isso, né? Isso. E aí dentro de uma organização multinacional, não. É muito pré-definido as suas atividades, as suas ações, e você não consegue fazer isso, né? É um pouco difícil, você consegue vivenciar esse crescimento. Eu tive um líder que ele, na multinacional, que ele tirava as férias dele, era o executivo de RH, e ele tirava as férias e ele deixava a gente na mesa dele sentado durante as férias deles. Ele escolhia um gerente para ficar sentado na mesa dele durante as férias deles. A gente ia embora, saia da cidade onde estava, ficava lá no corporativo e respondia pela direção completa, a direção executiva de RH. Então, isso era muito bacana, porque você conseguia sentar dentro de uma mesa com executivos de patamares extraordinários, né? E conseguia conviver e ouvir coisas, estratégias, conviver com pessoas que tinham, logicamente, um mindset muito mais desenvolvido que o seu. E isso era importante. Eu via essa responsabilidade. Você ia para lá tremendo, né? Mas fazia, isso tinha esse desenvolvimento. Mas, enfim, falo muito. O RH é conhecido por falar demais. E se deixar aqui Não, entre... tá maravilhoso. Eu só tô aqui para escutar. Olha, nós temos dois ouvidos. Precisamos escutar mais e falar menos. É isso. Esse que eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender mais isso na minha vida. Eu falo muito. Não, sabe por quê? Não deixe isso lhe travar. Por quê? Porque tem pessoas hoje que precisam escutar a sua voz. Precisa escutar o que você tem de experiência e o que tem de conhecimento. E uma coisa que eu aprendi com o Pablo e com alguns amigos, né? Nós não podemos deixar os líderes má estar governando, porque tem pessoas boas que estão sentadas e estão deixando os líderes destruir o que temos de bom e o que temos de riqueza no nosso Brasil. Estou fora do Brasil já faz 21 anos, mas eu amo a minha pátria, eu acompanho o desenvolvimento da minha pátria, eu não dou a veracidade pelas notícias que saem no Brasil, porque eu sei que o nosso país ele é muito rico. E o povo brasileiro ele é muito criativo e muito empreendedor. Né? Verdade. E o povo brasileiro, não só o povo brasileiro, mas também na América Latina, que eu também me relaciono muito com pessoas da América Latina. Gente, é cada história de empreendedorismo, é cada história de superação. Então, Deus está usando o povo da América Latina e o brasileiro também. Sim. Né? E você sabe, você conhece histórias de pessoas que veio trabalhar com você, que você olhava para essa pessoa e dizia, nossa, essa pessoa tinha tudo para dar errado. E essa pessoa é um homem ou uma mulher de sucesso. E nós temos hoje, no Brasil, pessoas que têm uma história
não foram, não tiveram nenhuma facilidade, mas por isso se tornaram pessoas hoje que são referência na nação brasileira e aqui também nos Estados Unidos. Você vai olhar a história dos grandes investidores, do Warren Buffett, todo mundo começou de baixo, gente. E você vê a história de quem começou já com um grande patrocinador, eles não dão resultado até um certo tempo. E depois eles perdem esse resultado, eles se perdem no meio do caminho e eles são destruídos pelas drogas, pela prostituição, se perderam no meio do caminho. Não é? Então, você conhece muito dessas histórias. E o que aconteceu aí? O mindset de crescimento parou e eles alimentaram mais um mindset inflexível. E eu gostaria, Samuel, que você falasse um pouco mais das suas experiências com pessoas que você trabalhou e que teve um mindset inflexível e que você conseguiu trabalhar com essa pessoa de uma forma amável ou de uma forma que você também, às vezes, teve que puxar o seu comando para que as pessoas entrassem mais no mindset de crescimento. Uhum. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, ela é de Alvin Toffler, um escritor americano, que ele fala que o analfabeto do século XXI não é aquele que não consegue ler nem escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, é uma frase que eu ouvi de uma outra organização, de um dono de uma empresa, que ele falava muito sobre Alvin Toffler. Alvin Toffler fez algumas... ele era um futurista e ele fazia algumas, não premonições no sentido religioso, mas premonições no sentido econômico, no sentido social, e ele acertou muita coisa, né, do que ele fez de premonição aí para o futuro, né? E uma das frases dele, que foi muito pregada e é pregada hoje para muita gente, é essa, né? O analfabeto do século XXI não é aquele que sabe ler nem escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E eu tenho essa máxima na minha vida, né? E eu tento pregar isso para as pessoas que estão ao meu lado. Eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo, estou sempre aprendendo. Se erro, eu sou humilde o suficiente para dizer que errei, mas também levo comigo um conhecimento, né, que consegui galgar durante esse meu período de experiência de vida, né, dentro da profissão ou dentro da minha vida pessoal, né? Então, eu sempre estou aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. E eu sempre tento repassar isso para as pessoas que estão do meu lado, né? Tem calma, não é por aí. Pensa com outro olhar, né? Pensa de outra forma. Vamos tentar pensar de outra forma. Eu tenho outra frase que eu uso muito com meus liderados e com meus pares, enfim, dentro da minha organização. Eu digo o seguinte: não me mate de raiva, me mate de susto, mas não me mate de raiva. Alinhe antecipadamente comigo as coisas, né? E eu sempre vou falando isso para eles, eu sempre vou pregando isso para eles, e de uma forma tranquila, de uma forma suave, com as melhores palavras possíveis para se comunicar com as pessoas. Tem palavras que ela destrói aquele relacionamento que você está ali no dia a dia. E às vezes a gente fala sem pensar, né? E aí esse sem pensar destrói aquele contato, aquele relacionamento com uma palavra, né? E eu sempre penso muito antes de falar, eu sempre tento elaborar a melhor frase possível para falar o que eu estou pensando, para que eu consiga atrair as pessoas para mim, né? E se falei errado, e se não falei da melhor forma possível, eu reaprendo automaticamente, troco na mesma hora o meu discurso e posso mudar normalmente. Isso não significa dizer que isso não é falta de caráter, não é isso, não é falta de ética, né? É totalmente diferente, né? Uma coisa que você falou muito aí de crescimento, as pessoas começaram de baixo, que as pessoas que hoje fazem sucesso, né, não começaram às vezes com nada e hoje são extremamente pessoas de sucesso aí no mundo corporativo, no mundo pessoal, né, no mundo religioso, né? E como é que essas pessoas conseguiram chegar assim, né? Existe alguma fórmula pronta? Existe alguma coisa pronta? Veja, eu digo que existe alguns mindsets, existe alguns caminhos que as pessoas seguem, né?
Primeiro que eu sempre digo é comunicação. Saber se comunicar bem faz muito, é muito importante no mundo corporativo, no mundo de relacionamento, né? Então, você consegue ter um mindset voltado para a comunicação é extremamente importante no dia de hoje. Um mindset inovativo é muito importante. Eu gosto muito, do Fórum Econômico do Davos, porque sempre eles disparam lá quais são as competências importantes para a gestão de pessoas. Eu, como RH, como gestor de pessoas, sempre estou ligado aí em Davos para ver aí no Fórum Econômico quais são as competências que serão importantes aí para o próximo ano, para os próximos 10 anos. Eu sempre estou ligado aí e quando a gente faz a avaliação de desempenho das organizações, eu sempre falo para o pessoal que toca isso comigo, olha Davos, olha o Fórum Econômico, porque ali muita gente bacana, muita gente com experiência consegue trazer isso para você. Mas eu estou dando alguns insights aqui, né, de aprender e desaprender, de ter alinhamentos muito importantes com seus liderados, com seus pares. Não mate os seus liderados, seus pares de susto, né? Esteja sempre alinhado. Essa frase tem que dizer igual alinhamento, esteja sempre alinhado, né? E aí eu estou trazendo um pouquinho agora de competências também, que é importante, para que você consiga criar esse mindset, ter esse mindset de sucesso, né? Ter esse mindset de sucesso. E isso tudo está muito atrelado a comportamento. Tudo isso que eu estou falando aqui é comportamento. Técnica, a gente aprende, a gente desenvolve, a gente estuda, a gente lê, a gente vai para a universidade, a gente entra no grupo de estudo e a técnica se aprende, mas o comportamento, ele realmente é o que faz diferença no seu espaço corporativo, no seu espaço de vida social. 70% dos colaboradores hoje são desligados das organizações. Isso não é só uma pesquisa realizada por um instituto, são vários institutos que fazem esse tipo de pesquisa e que sempre bate muito próximo esse número. 70% dos colaboradores hoje são desligados das suas organizações pelo comportamento e não pela técnica. 30% pela técnica, mas 70% pelo comportamento. Educação, é difícil de você pregar educação dentro da organização. Educação vem de casa. Educação vem dentro do seu ambiente íntimo, né? Vem dentro da sua cultura íntima. E você criar isso dentro de uma organização não vai ser muito complexo. Vai ser muito difícil. Logicamente, o líder tem papel de falar a verdade e dizer para o seu liderado que aquilo não é assim, não siga nessa forma, não fale isso, não diga assim. Então, você percebe que a maioria dos feedbacks que são aplicados hoje por seus líderes, sempre, todos eles vão sempre usar aquela famosa técnica do chá, né? O conhecimento, a habilidade, né? Então, sempre vai lá puxar. E a atitude, né? Nunca muda. Eu sempre tenho muitos escritores, você pega os livros, vai ler, eu sempre gosto muito de ler, e aí você está lendo, quando você vê, isso é o chá. Isso é o chá. Conhecimento, habilidades e atitude. Né? E aí você sempre tenta passar para o seu liderado os conhecimentos, as habilidades e a atitude. Mas a atitude, ela é o comportamento, ela é o que faz a diferença. Né? Então, assim, você pode ter o conhecimento, você pode ser muito hábil com aquilo, mas se você não tiver atitude de fazer, ou atitude de se de você ter esse comportamento adequado, você vai acabar sendo expurgado do meio que você vive. Né? Então, as pessoas, no seu ambiente de empresa, você vai acabar sendo desligado, você sendo expurgado daquele meio. Dentro do seu ambiente familiar, as pessoas, não chama fulano não para festa, não. Não vamos falar com fulano não, porque senão vai ser complicado. Ah, não diz isso a fulano, porque se for dizer isso a ele, ele já vai pensar. É porque o comportamento da pessoa não é bacana, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer que o comportamento é a chave do sucesso. Você quer ter sucesso, tenha um comportamento adequado onde você está. Né? Porque a técnica é 30%. A técnica é 30%. Ah, não, vou investir na bolsa. Ótimo, bacana. Você é investidor, ok. Né? Quem tem a habilidade e o conhecimento para fazer isso, ok. Mas é a atitude que vai fazer diferença. Eu já vi alguns colegas que investem em bolsa e aí assim, eu vou investir, eu sou arrojado. Aí essa frase, essas palavras são a atitude falando, né? Eu sou arrojado, eu O consigo, emocional. total, falando.
E aí, quando você tem essa atitude muito alta para esse tipo de ramo, você acaba sofrendo, né? Então, assim, eu tenho certeza que Warren Buffett, quando fez os investimentos dele, a atitude foi super importante, mas também atrelado ao conhecimento e às habilidades, né? Então, você tem que ter muito cuidado quando você vai fazer esse seu crescimento, esse seu mudar de patamar na sua vida, porque isso vai estar muito atrelado ao seu comportamento, né? Então, cuidado com o seu comportamento, cuidado com quem você está se relacionando, porque pode isso ser sucesso ou insucesso. É verdade. E somando com o que você está falando agora, antes de você entrar, eu falei até para as pessoas, pessoal, o interessante é que cada um de nós pudesse fazer um curso de inteligência emocional de 6 em 6 meses. Verdade. Né? Porque dentro desse espaço de 6 em 6 meses, o que vai acontecer? A gente vai aprender e a gente vai colocar em prática. Não é? Porque vai vir circunstâncias no trabalho, na nossa família, com relacionamentos, para ver se a gente está aprovado ou não do que a gente aprendeu do curso. Então, se não aprendeu, a gente vai aprender uma forma diferente. Por exemplo, eu tive contato com o curso de inteligência emocional, eu falo para vocês, se vocês puderem fazer, de Tiago Brunet, tá excelente, né? E eu agora vou fazer um novo curso. Por que você vai estudar? Porque a gente precisa se renovar. Lá no livro de Romanos fala o quê? A renovação da nossa mente, né? Esse é um manual. Então, se o apóstolo Paulo, que é um grande líder daquele tempo, ele já falava que isso já está 2000 anos atrás, que já foi comprovado, que a gente precisa estar renovando a nossa mente. E uma das áreas que nós somos mais atacados é a nossa inteligência emocional. Verdade. Não é verdade? No relacionamento com o esposo, no trabalho, com os nossos líderes. A gente passa mais tempo no trabalho do que com as pessoas que a gente ama. Não é isso? A gente tem que Eu sempre mudar. vou falar isso, Hélida, assim, a gente convive mais com as pessoas do trabalho do que a nossa família, né? Infelizmente, mas Infelizmente. é a verdade, né? E aí, nesse momento, você tem que criar um ambiente muito favorável para a questão da sua saúde mental. Hoje, a gente passa no Brasil, quando você pode pesquisar aí, os estudos apontam que os atestados médicos com o CID, que CID é o Código de Identificação de Doença, aqui no Brasil, e aí isso vai dentro do atestado médico, o CID da sua doença, é um código. E aí, quando você pega o CID, hoje, infelizmente, no Brasil, o maior código está relacionado ao CID-F. O F é relacionado à questão de doenças emocionais, psíquicas, né? Então, existem inúmeros CIDs F. F é alguma coisa, F é alguma coisa, porque aí tem os níveis de quais os tipos de doenças psíquicas. E aí eu já estou, como eu disse a você, há muito tempo no mercado de trabalho. E aí quando eu pegava os atestados médicos, era M, motor, né, doença relacionada à própria infecção viral. Hoje, quando você pega, é impressionante o volume de CDF que você pega lá dentro de uma organização. Então, as pessoas estão doentes mentalmente. As pessoas estão doentes sentimentalmente. E é uma doença que eu falo que sempre foi muito encoberta. As pessoas não gostavam de falar que não tinham saúde emocional e achavam que aquilo era muito era vergonha falar aquilo. Falar que vai fazer um tratamento psicológico, né? Fazer que vai fazer um tratamento psiquiátrico. Veja, Cristo falou que a gente faria obras maiores do que a dele, né? Cristo nos deu essa autoridade de fazer obras maiores do que a dele. E se ele falou isso, é porque hoje existe a medicina. A medicina é uma obra disso, né? Eu fiz uma cirurgia há 7 anos atrás, vai fazer 8 anos agora, refrativa. Eu usava óculos e meu grau era forte. E aí eu me incomodava muito com óculos. Nasceu meu primeiro filho, aí metia a mão no óculos, aí quebrava. Aquilo é uma dependência que eu entrava para tomar banho de óculos. Quando eu vi, já estava tomando banho de óculos por conta da dependência que eu tinha do óculos, dormia com óculos, quando via o óculos quebrado, me machucava. Era uma agonia que eu tinha que eu não aguentava. E aí, desde pequeno, usava óculos. E aí, fiz essa cirurgia refrativa, saí no mesmo dia,
No mesmo dia, eu fiz os 2 olhos. Eu falei, rapaz, tu é louco? Rapaz, não. Entreguei na mão do senhor, o médico disse que fazia, disse que eu ia sair enxergando 100%, e aí eu fiz. Eu fiz os 2 olhos no mesmo dia, saí enxergando 100%, estou há 7 anos sem usar nenhum óculos, nem para ler de perto, de longe, o que for, Que eu... maravilha! É um milagre, não é verdade? É um milagre. E isso foi colocado na mão de um médico desse, né, para que ele fizesse essa obra na Terra. Então, são obras divinas. Porque quem deu inteligência ao homem foi Cristo, foi Deus. Então, assim, eu já estou até quase me perdendo aqui, mas assim, Não, não. Só a próxima pergunta que eu ia te fazer está altamente relacionada com o que você está agora nesse assunto. E eu gostaria de te fazer para que você não perca, né, não perca esse pensamento. Veja só, minha pergunta para você é assim, qual a importância da saúde mental para atingirmos os resultados no trabalho? Essa era a minha pergunta para você. Você já entrou aí já está falando. falando um pouco disso. Para você contratar pessoas. Saúde mental hoje, então, assim, é fundamental, porque é o comportamento, né? Não tem jeito. A gente volta de novo para o comportamento, né? Então, quando a pessoa está com um comportamento adequado, tal, a saúde mental está relacionada diretamente, né? Não tem como não estar. E foi isso que ele estava falando, né? Sobre a questão da doença. E esse CDF é o que a gente tá acontecendo hoje no mundo. E aí está aí disparado, eu tenho certeza que não é só no Brasil, né? Está disparado no mundo, principalmente depois da pandemia, isso espalhou-se de uma forma muito forte. As pessoas não estavam acostumadas a ficar dentro dos seus lares, a conviver com mais tempo com as suas famílias, e isso estourou de uma forma, infelizmente, gigantesca. Então, a parte da saúde emocional, ela hoje é muito complexa. E aí, voltando para o que eu estava falando, as pessoas, existia um certo preconceito aí em relação ao tratamento dessas doenças emocionais. E aí eu digo que a doença emocional, a doença da mente, é uma doença igual a um cálculo renal, é igual a uma hipertensão, é igual a uma diabetes. Você não trata, você não toma medicação, então por que você também não vai tratar uma doença emocional, uma doença psíquica, uma doença da alma? Existem inúmeras formas de se tratar isso, né? Então, assim, existem profissionais capacitados para isso, existem medicações para isso, né? E por que você não fazer? Existe a fé para isso. Tudo se trata. O tratamento, ele deve existir do mesmo modus operandi de que um tratamento voltado para um cálculo renal, para uma diabetes, para uma hipertensão, para uma hepatite. Então, as pessoas, existia esse preconceito porque quem tinha problemas emocionais, ou quem tem, né, é rotulado, né, como louco, como um doido. Né? Isso é de uma ignorância do tamanho do mundo. Né? Não existe isso. Né? É uma doença como qualquer outra, né? Que, logicamente, tira você do seu eixo. Né? Tira você do seu eixo. Como um cálculo renal também tira você do seu eixo. Como é que você consegue trabalhar ou viver com cálculo renal? Não consegue. A dor é gigantesca. Eu já fui socorrido com cálculo renal. A dor que não existe. Né? É tremenda. E da mesma forma existe a dor da ansiedade. A dor da depressão. A dor da síndrome do pânico. E existe essa dor. E você precisa tratar essa dor. Né? E se trata essa dor com a ajuda de profissionais, com a ajuda de medicamentos, com a ajuda da sua fé que você tenha, para você tratar, né? Porque quem tem fé sabe que os milagres, eles existem. Né? A gente tem que A fé é uma semente. isso. A fé é uma semente poderosa. Eu Depende aonde ela vai ser plantada. Perfeito. Eu ouvi uma frase, às vezes, eu vi uma frase de um pensador que ele diga assim: existem milagres, mas não dependa exclusivamente deles. Eu não concordo. É aí a minha concordância. Né? Eu dependo exclusivamente do milagre. Né? Então, tem gente que não acredita, mas eu respeito. Né? Eu respeito. Eu digo, dentro de um relacionamento profissional, né? Um relacionamento pessoal é mais complexo, mas um relacionamento profissional, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas é obrigado a respeitar. O respeito, ele é inegociável. Né? Mas, e isso é muito falado dentro das organizações.
mas também devia ser falado mais dentro do ambiente pessoal, dentro do ambiente de familiar, do ambiente familiar. O respeito ele é fundamental. Ao não gostar, veja, o próprio Cristo falou, né? O Cristo falou que a gente não tinha necessidade. Ele vai me dar só um segundinho aqui, só um segundo. Tá bom. Só um segundo, peraí, que eu vou pegar. Enquanto ele está voltando aqui, gente, tá super essa live aqui. A minha pergunta para ele foi, para você que está entrando aqui agora, como é que ele pode trabalhar com as pessoas dentro do RH dele que tem que chega com problemas mentais, né? Então ele estava falando aqui, comentando sobre a ansiedade, sobre a depressão, que existem caminhos para ser tratados, né? Mas o que é importante aqui, Samuel, é que eu tenho que decidir se eu quero ser tratada. Perfeito. E é aquela questão, né? Eu tenho um psicólogo toda semana, e aí, eu vou ou não vou? Né? Mas mesmo assim, eu sei que é difícil. Né? Primeiro, E difícil é outra admitir que coisa, você tem isso. É muito complexo ainda, você admitir que você tem uma síndrome do pânico, que você tem ansiedade. É muito complexo, né? As pessoas admitirem por conta do preconceito estabelecido pela sociedade. Né? A sociedade tem um preconceito de que as pessoas que têm esse tipo de doença são pessoas que não têm um raciocínio, que não têm uma lógica, que não conseguem conviver. Realmente, existem níveis e níveis. Né? Para todo tipo de doença, existem níveis e níveis. Eu estou falando muito sobre o cálculo renal aqui, porque acho que foi uma dor tão grande na minha vida que eu nunca esqueci. Mas, assim, existe um nível maior do cálculo renal por conta do tamanho dos cálculos que são maiores, ou popularmente falando, a pedra. Né? Existem as pedras maiores que, para você conseguir expelir, você vai ter uma dor muito forte. Mas existe cálculo tão pequeno que você às vezes nem sabe que tem um cálculo renal. Você expele ele que você nem sabe. Às vezes um exame de imagem que você vai fazer que você sabe que tem um cálculo renal. Então, assim, a mesma forma as demais doenças. Existem doenças com níveis altíssimos. O próprio câncer. Né? Então, existem inúmeras pessoas que são curadas do câncer, que são cânceres complexos, mas são curados. Mas, infelizmente, existem cânceres que têm um nível de adoecimento gigantesco, né? Uma metástase. Então, é complexo. E, do mesmo jeito, a doença da alma, a doença sentimental, a doença da mente. Né? Níveis e níveis. Né? Então, tem alguns níveis que você está mais pesado, que você realmente está mais recluso, e tem outros níveis que você... Não, eu consigo conviver, eu consigo... Aquilo não sai da minha mente, mas eu consigo conviver, eu consigo ir para o meu trabalho, eu consigo ir para a minha igreja, eu consigo viver no meu ambiente social, mas a todo momento ela está ali, me incomodando. Né? E aí, de novo, Deus disse, Cristo falou que a gente fará obras maiores do que a dele. Vá para o médico, vá se tratar, vá fazer um tratamento psicológico. Né? Escute as pessoas que lhe amam, que estão do seu lado. Né? Que eu acredito que você... Não tenho dúvida, você vai sair disso. Eu acho fantástico todos os médicos. Nós somos muito agradecidas por esses profissionais, porque é incrível. Quem, por exemplo, você que passou, né, cálculo renal, você teve esse médico que fez a cirurgia dos olhos e um médico de um coração, né? Isso a gente não tem palavras, não tem dinheiro no mundo que pague esse profissional. E eu respeito muito esses profissionais da área médica, todos os profissionais, mas em particular, quantos homens, quantas mulheres têm salvos, né? Têm salvados homens e mulheres porque estudaram, né? Pagaram esse preço. E graças a Deus que a gente tem esses bons profissionais. E o Brasil tem bons profissionais médicos. Tem alguns que a gente sabe, mas se a gente se focar mais no positivo, a gente vai conquistar mais do que a gente está se perdendo no negativo. Mas eu tenho uma última pergunta para você, Samuel. Eu gostaria que você me dissesse 3 coisas importantes que um RH não pode deixar de ter. 3 coisas importantes, Hélida. Um RH ele não pode deixar de ter, um gerente de RH não pode deixar de ter. Antes disso, eu tenho uma pergunta para você, que você falou de um gerente executivo. Qual é a diferença? Qual é as subidas em níveis, né? Que tem gerente, gerente executivo. Fala um pouco disso e você responde já seguindo essas 3 dicas que uma pessoa, que um gerente, que um líder de RH não pode deixar de ter. Certo. Veja, dentro da organização, uma companhia, a gente tem a famosa hierarquia. Né? Então,
Logicamente, se não tiver aquela hierarquia ali, a gente tem uma desorganização dentro do mundo corporativo, né? Então, tem a empresa de sócio, a empresa de dono, né? Então está lá o conselho da família, né? Que na grande maioria das vezes eles são diretores, né? São CEOs, são CFOs, né? São as pessoas que estão ali no dia a dia. Então, às vezes é o primeiro nível, né? Mas tem empresa familiar que não são diretores, são conselho familiar, o conselho executivo deliberativo, que está lá em cima, né? Mas aí descendo um pouco o patamar, né? A gente comumente aqui no Brasil e no mundo, você pega os escritores da administração, todos eles falam muito na hierarquização dentro de uma companhia e sempre existem esses níveis, né? O gerente, o coordenador, o supervisor, né? E aí vai a base, e aí tem a base da pirâmide que é o operacional. E aí eu falo o seguinte: o gerente executivo é aquele que tem autonomia, que está sentado ali do lado da direção, né? Que tem um poder, né? Entre aspas, eu digo que tem uma autonomia maior, como eu falei. Então, o executivo ele tem essa responsabilidade e essa deliberação de poder maior do que um gerente nível um, digamos assim, gerente nível 2. Assim, isso diverge muito de pensadores, de teóricos, pessoas que têm a teoria da hierarquização, e aí fala-se da arquitetura de cargos e salários, né? E aí os cargos, cada um tem às vezes a sua teoria. Eu costumo dizer que quanto mais hierarquizado for uma organização, ela tem suas vantagens e desvantagens, vantagens e desvantagens. As vantagens são porque você vai conseguir usar o famoso mérito, a meritocracia, que é uma competência extremamente importante das organizações, né? A meritocracia. Poxa, então ele é operador, vai ser supervisor, depois vai ser coordenador. Você consegue dar pista, digamos assim, para aquele colaborador, aquele funcionário, né? Porque você sabe que a promoção é uma coisa importante dentro do mundo. O crescimento profissional é Nível importante dentro do mundo corporativo. crescimento. Mindset de crescimento. Isso. Então, quanto mais hierarquizada, você vai dando esse fôlego. Porém, tem que Porque o mindset inflexível, ele não vai para um crescimento. Ele pode até ir, mas ele não traz o crescimento na função Ele vai dele. fazer sempre o básico para se manter naquela Exatamente. função. Ele não vai fazer nada mais para ser promovido, né? Então, é isso. E aí, assim, é bom essa hierarquização, mas também o cuidado com esse volume muito grande de hierarquização. Então, o gerente executivo é aquele que tem uma autonomia maior, né? Aquele que consegue deliberar, consegue promover, consegue ter uma fala de decisão, a palavra é essa, decisão dentro da organização. E o gerente com um nível menor, ele realmente ainda depende, sim, de uma autonomia de cima para fazer ou ter uma liberação em cima para poder seguir. Mais ou menos isso. E aí os 3 itens aí para que alguém de RH, para quem está... Eu disse a você, RH fala muito, viu? Não, para quem... tudo bem, isso é maravilhoso. Bom, eu gosto de escutar. É ótimo, coisa boa. E aí, quem está dentro do RH, na área de recursos humanos, hoje existem inúmeros títulos para essa área. RH, que é o mais comum, no passado era DP, né, o Departamento Pessoal. Então, acho que surgiu dali o Departamento Pessoal. Aí veio RH, Recursos Humanos. Aí hoje tem gente e gestão, né? Aí hoje tem a área de people, né? Já começa a americanizar as organizações, né? Hoje praticamente tudo é americanizado aqui no Brasil e as organizações vão seguindo, né? É o CEO, é o CPO, é o CFO, né? E vai seguindo. Mas assim, quem está hoje dentro da área de pessoas, eu gosto muito de usar esse termo, né? Quem está hoje dentro da área de pessoas, primeira coisa, tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de estar com essa questão sinestésica, né? De tocar, de gente, porque tem pessoas que não têm essa habilidade, e eu respeito, né? Tem pessoas que é ele o computadorzinho todo dia programando, de fazendo isso e aquilo outro com papel lá, arquivando, então não gosta muito desse contato sinestésico. Então, gostar de pessoas, gostar de gente, é a primeira coisa que eu digo que é fundamental para alguém estar dentro da área de pessoas. Número O segundo ponto, é isso, número gostar de 1. pessoas.
pessoas. E Número 2. comunicação, saber se comunicar. É extremamente importante você valorizar a comunicação entre as pessoas, né, com as pessoas. Porque no momento que você consegue se comunicar, você consegue expressar bem o que você quer falar, o que você deseja, você promove um ambiente muito aconchegante, um ambiente saudável, um ambiente com a saúde emocional muito bacana. Né? Então, a comunicação, para quem gosta de recursos humanos, é fundamental. E o terceiro e último, eu tenho vários, viu? Mas eu estou enumerando os três Certo, mas maiores. eu só quero 3. Número 1, a Gostar, gestão gostar de pessoas, né? De estar gostar de pessoas. dois, Número 2, comunicação. comunicação. E o terceiro, Número 3, desenvolvimento. E eu vou listar aí esses três aí numa hierarquia de para quem gosta de estar na área de gente. Né? Então, se você gostar de gente, você saber se comunicar e desenvolver pessoas. É fundamental você desenvolver. Às vezes as pessoas não têm tanta paciência e às vezes é preciso sim você ter pessoas já formadas com você. É importante. Não vamos ser hipócritas. Eu não quero, logicamente, ter toda a minha equipe júnior, né? Vamos dizer assim, no nível 1. É muito complexo, porque você vai demorar a trazer qualidade para o negócio. Você vai focar muito no desenvolvimento daquelas pessoas, para que elas consigam... Pode falar. algo importante dentro das empresas. A gente sempre vai ter as pessoas que são número 1, e a gente sempre vai ter as nível alto, a gente também vai ter os níveis mediano, e nós também vamos ter os níveis que são ruins. Elas não conseguem chegar, mesmo que ela tenha. Isso já é delas. Elas vão ter que destravar Níveis no elementares. futuro, É isso aí. permitir. Eu falo que essas pessoas do nível ruim são pessoas que têm mindset inflexível. A maioria. Você faz uma pesquisa, a maioria. Então, essas pessoas que estão no nível alto são as pessoas de mindset de crescimento, que permite ser Estão aprendendo, treinado, que desaprendendo, reconhece. reaprendendo a todo momento. São essas pessoas. E aí que eu digo que hoje são duas competências que o mundo atual ele precisa para que a gente consiga destravar as pessoas. Comunicação e resiliência. Se a gente tiver uma boa comunicação e uma resiliência, a gente vai chegar em patamares nunca visto antes. E eu costumo dizer muito da minha carreira. Né? Então, assim, eu iniciei na carreira na área de serviço, né? No ramo de serviço. Saí do ramo de serviço e fui para a área de saúde, né? A área de saúde de medicamentos. Porque a área de saúde ela existe vários segmentos. E hoje eu estou na área de saúde, comunicação e educação. Eu não tenho problema nenhum em trabalhar em qualquer segmento empresarial. Eu não tenho isso na minha cabeça. Né? Ao contrário, né? Eu quero cada vez mais ter experiência que as pessoas não interpretem mal, que eu estou querendo sair onde eu estou. Mas cada vez mais eu tendo essa experiência na minha carreira, a minha missão de carreira, isso me fortalece, porque a gente está, Hélida, nos lugares que a gente trabalha. Nós não somos, a gente só é quando a gente é dono. Quando a gente é dono daquela organização, aí nós somos aquela organização. Quando eu não sou dono, eu estou como gerente de recursos humanos aqui em Campina Grande para esse grupo familiar. Eu estou como. Né? Isso é muito importante para quem é líder. Não significa dizer que eu me vendo por qualquer valor, que eu troco de empresa por qualquer... Não, não, não. Eu não vou dizer que eu recebo proposta quando eu estou na organização para ir para outra organização. Isso não é me vangloriando, não. É porque é mercado. O LinkedIn está aí para isso, né? Para as pessoas se comunicarem de forma de ver, de encaixar o xadrez no tabuleiro. Então, os headhunters estão aí fazendo as captações de profissionais, faz parte, o LinkedIn foi criado para isso, outras ferramentas foram criadas para isso. E a gente escuta proposta, a gente ouve proposta, mas a gente tem que ter um propósito. A gente tem que ter a ambição na carreira da gente. Então, eu fiquei 16 anos na organização, mais 4 anos e meio em outra organização. E foram projetos que foram criados. Estou há 1 ano nessa organização. E foram projetos. E aí são ciclos que se iniciam e se encerram. Né? É verdade. Mas para encerrar,
eu digo isso. Para quem gosta de estar na área de recursos humanos, tem que gostar de gente, tem que saber se comunicar bem e tem que trabalhar o desenvolvimento das pessoas, principalmente dos seus liderados. E eu coloco isso como os 3 tripés de um RH. Né? Então, está lá os 3 tripés e aqui em cima o RH, que são fundamentais. Mas ali embaixo, existem outras coisas que são muito importantes. Avaliar o teu colaborador, né? Dar feedback para o teu colaborador. Gostar de dar feedback é importante. Né? Eu, às vezes, me pego na rotina grandiosa do dia a dia e não dou feedback. Essa semana eu fui cobrado de feedback da minha equipe. Né? Então, assim, sem problema nenhum, sou altamente resiliente a esse tipo de coisa. Estou errado. Faz tempo realmente que eu não dei. Então, tenho que sentar com ele lá, olho no olho, e falar da melhor forma, com as melhores palavras, mas seja verdadeiro o que você está falando, porque você desenvolve. Né? As pessoas, porque só vai criticar, eu não gosto nem de usar essa palavra de crítica. Eu gosto de usar a palavra de falar a verdade, né? De conversa de valor. Né? E quando você conversa de valor, quando você fala a verdade, você aproxima as pessoas de você. E as pessoas sabem como elas são. Elas sabem como elas são. Ninguém se engana, né? Agora, ela precisa, às vezes, de um reforço, né? Ó, você está indo por esse caminho que não é melhor, vá por esse caminho, né? Realmente. Isso. Então, assim, tem inúmeras outras coisas que são importantes para quem está no RH, para quem está liderando o RH, ter como arcabouço de competências ali para desenvolver seu time. Samuel, passou tão rápido o tempo, eu aprendi Boa, tanto com você hoje, queria mais tempo, né? Mas o tempo da nossa live, pessoal, tá acabando. E amanhã a gente vai ter uma live com a experiência também, Samuel, de uma chefe de cozinha, né? Como ela entrou no mundo do empreendedorismo, mas foi da alimentação. legal. A gente vai aprender mais um pouco das histórias dela, como ela se superou, como ela foi resiliente, como você falou. Né? E como ela, cada dia, foi desenvolvendo o mindset dela de crescimento. Ela não deixou de um mindset inflexível para ela. Coisa Né? boa. Eu quero te dar parabéns, né, por esse trabalho, essa experiência que você teve. E eu sempre falo aqui, a nossa vida é por temporada. Os amigos são por temporadas. A única pessoa que não é por temporada é Deus, para a gente, que a gente sempre tem que estar na presença dele. E a única pessoa que não é temporada é a sua esposa ou seu esposo e os seus filhos. Não é? Eu Ali até digo, que me a morte nos atrapalhando. separe. Sim, tem até uma temporada, né? Até que a morte É nos verdade. separe. Eu digo, eu sou muito comerciante também, viu? Eu gosto eu vivi no comércio, vendi muita coisa ali na área de operações. Aí o pessoal, rapaz, tu é muito comerciante. Eu puxei meu pai era muito comerciante. Meu pai vendia tudo. Exato. E aí eu acho que eu tenho um pouquinho dessa veia, mas eu digo a todo mundo, olha, se botar preço, eu só não vendo a mulher e o menino, o resto eu vendo. Então, é isso. E a gente não tem como. Aí eu digo que são 3, né? Que são inegociáveis e não tem valor. Né? É a nossa fé e a nossa família. São Isso. 2, na verdade. É a nossa fé e a nossa família. Eu coloquei os filhos aqui, mas está dentro da família. Então, a nossa fé e a nossa família é inegociável. Infelizmente, o Satanás ele tenta colocar outras visões na nossa mente, né? E às vezes a gente quer abandonar essa venda que ela é inegociável, né? Não se tem valor, não se tem preço para isso, né? E às vezes Satanás coloca isso na mente da gente, não deu certo, se separa, não vai viver assim, que não sei o quê. E a gente sabe que essa não é a mentalidade de Cristo. E a gente tem que ter o caráter de Cristo. E quando a gente tem o caráter de Cristo, a gente não negocia valores. Tem valores que são inegociáveis. É verdade, concordo com você e assino embaixo. Coisa boa. Samuel, muito obrigada. Eu acho que eu vou ter que marcar outra live com você, porque, olha, tem muita história para contar. E eu já te conheço desde criança e tenho certeza que teu pai estaria muito orgulhoso do homem que você se formou, viu, Samuel? Coisa boa. Orgulhoso de você, não só de você, de Saulo, de Felipe, não é? E, nossa, eu estou muito feliz de ter escutado. Assim, a gente nem conversou tanto, que a gente não tem nem tanto tempo, mas para mim foi muito agradável essa live com você.
E quero marcar futuras lives para que você venha contar a experiência. Eu vou marcar uma live com você lá para novembro. E aí, terminou o ano, como foi? Quais são as histórias? Tem muita O que é coisa que para contar. você... Tem muitas coisas para contar. Eu acredito, sim. E muito obrigado. Um Eu beijo no agradeço o seu convite. coração. Gente, a gente está terminando a nossa Eu live. queria ainda Foi agradecer a todo mundo que entrou aí, muita gente, isso. muitos colegas entraram aí e falaram muito aqui, já trabalharam comigo, falando, agradecendo o tempo que a gente conviveu. Eu é que agradeço aí a experiência de todo mundo. Meu time aqui, algumas pessoas do meu time também entrou, parceiros meus de dia a dia. Te interrompendo aqui, será que alguém do teu time tem alguma pergunta aí para te fazer? Eu não sei se Pessoal estavam do aqui time de ainda. Samuel, eu não quero fechar essa live Minha... sem nenhum de vocês. Só uma pergunta para a gente terminar aqui. Quem Vamos tem? lá, vamos lá. Enquanto vocês fazem a pergunta, agradecendo mais aqui a família, Eliane, primos que estão aqui, Eric, enfim, gente, muito obrigado aí pela participação. Isso. Minha esposa que entrou aqui, se eu esquecer dela, eu durmo fora do quarto. Tem muita gente Gente, uma bacana aqui. pergunta. Quem vai fazer essa pergunta aqui? Eu quero o pessoal que trabalha com Samuel. E aí, esse gerente de RH? E é nota 10, nota 7, nota 6. E aí, pessoal? Vocês aí? Tem alguma pergunta para o Samuel? Quem perguntou foi a Eliane aqui. Minha tia aqui, a Pode nossa tia perguntar. perguntou. Qual foi a pergunta? Ao se tornar líder de si mesmo, você consegue controlar os pensamentos e todas as atitudes que reagem ao seu dia a dia. Como isso pode ajudar a liderar os outros? Olha, Juliana, que é a minha analista aqui, está dizendo nota 10. Você também, Ju, nota 10 também para você. Pessoa maravilhosa. Conheci aqui, foi um presente que eu ganhei aqui na empresa. Mas respondendo aí a tia Eliane, ficou aqui a live toda, viu? Muito obrigado, tia. E aí, como é que faz para a gente, quando a gente se torna líder de si mesmo, isso ajuda a liderar outros? Para ti, isso é fundamental. Assim, controle emocional, controle de si mesmo. Existem algumas competências na liderança que é relacionado a relacionamento. Existe o relacionamento interpessoal, que é com o outro, e existe o relacionamento intrapessoal, que é com você mesmo. Né? E essa competência ela é fundamental para que você a todo momento esteja se autoavaliando, para saber se o caminho que você está fazendo com você e com os outros, ele é fundamental. Então, tia, respondendo a você, a senhora, eu digo que desenvolva a competência de relacionamento intrapessoal para que você consiga liderar os outros. Então, se conheça, conhecendo a si mesmo, né? Liderando a si mesmo, tendo esse relacionamento com você mesmo, você consegue avaliar as suas oportunidades, né? E os seus pontos fortes para que você possa conseguir liderar o próximo. Porque se você não consegue se liderar, não ter o seu controle, você também não consegue passar isso para o seu time. E você é exemplo, né? Então, você é exemplo para onde você passa. E como fala aí há várias palavras aí de vários pensadores, o exemplo, ele arrasta, né? Então, sem exemplo, você não consegue arrastar. Só com fala, às vezes não, com discurso bonito, você não consegue arrastar. Então, tem vários líderes políticos, né? Existe o Jesus, agora foi um revolucionário aí nos Estados Unidos com a parte da questão do preconceito de raça. Martin Luther Martin King. Luther King. Martin Luther King, ele não só falava, ele não só discursava, ele ia para a rua e provava que o preconceito de cor ele não deveria existir, né? Então, por isso que ele arrastava multidões, né? Porque não era só a fala. E hoje, infelizmente, a gente vê muitos políticos por aí só falando e pouco agindo, né? E pouco indo para a rua. Ou às vezes, quando vai apertar a mão de um eleitor, ele sai e vai para o carro lavar a mão dele com álcool. Então, esse tipo de coisa não arrasta, não consegue arrastar, não é comportamento. Mas é isso, tia, acho que é por aí. Obrigado, pessoal. Eu quero agradecer para a chefe Silvia Santos. A chefe Silvia Santos, amanhã a gente vai ter uma live com a chefe. Vai ser 8 horas da noite.
né? A gente vai aprender com elas os segredos das comidas e é a típica comida pernambucana, Coisa né? boa. É a melhor que Vai ser tem uma do delícia Brasil, aqui do essa mundo. live. Vou assistir. A melhor comida do mundo é a comida, é a comida nordestina. Para não entrar em discussão aqui, porque eu estou na Paraíba hoje, né? Vivendo aqui na Paraíba, eu digo que meu coração já é paraibano e pernambucano. Então, para não entrar em discussão, eu digo que a melhor comida é a nordestina, viu, chefe? Olha, eu posso falar que eu já provei aqui da comida italiana, comida tailandesa, comida china, ai, a comida de Honduras, Guatemala, República Dominicana. Amo esses países da América Latina, de México. Mas, pessoal, o nosso tempero e a nossa comida, sou até suspeita porque eu sou apaixonada pelo Nordeste do Brasil e não tem comida, pessoal. Não tem fruta. A fruta da gente aqui parece plástico que a gente come. Não tem um sabor, né? Não tem aquele açúcar maravilhoso que vem da própria fruta brasileira. Verdade. É aí que a gente sofre um pouco, estando distante de casa, esse tempero, esse sabor. Pessoal, muito obrigado a todos por estar aqui nessa live. Obrigado ao nosso querido gerente de RH, Samuel. Obrigado, a gente aprendeu tanta coisa hoje, maravilhoso foi. Não é? E eu quero te agradecer, Samuel, por esse teu tempo rico, maravilhoso que você acrescentou aqui, tanto para os meus seguidores quanto para os seus seguidores. E estamos tão distantes, né? Eu estou aqui em Washington State, do lado do Canadá, e você está aí em João Pessoa. Campina Grande. Mas Campina Grande, na Paraíba. Campina Grande. E a distância hoje, né? Graças à internet, a gente pode estar juntos ao mesmo tempo. Não existe barreira, né? Não existe barreiras. É isso. Gente, muito obrigado. Samuel, Deus seu obrigado. Amém. Eu vou terminar a live. Tchau, Elida. Fica com Deus. Tchau. Deus abençoe. Vocês também, Tchau, gente. Beijo no coração de vocês.